sejam bem-vindos a mais um episódio do Conexão Mercado, que hoje, antes de apresentar a convidada, eu convido os pais de pet para assistirem, em especial dos felinos, porque a gente vai bater um papo com a doutora Shirlane Cunha, médica veterinária, especialista em felinos. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Bel. A minha primeira pergunta é logo sobre isso. Por que a especialização em felinos? Bom, quando eu formei, eu já sabia que eu queria mexer com cães e gatos. Isso aí já era fato, né? E aí, a minha primeira pós foi em clínica médica e cirúrgica de pequenos animais, de animais de companhia, que engloba cães e gatos. Depois de algum tempo no mercado, e eu sempre tive essa coisa de proteção do gato também, porque a gente tem uma cultura ainda muito errada de que gato, ele não gosta da família, ele não gosta do tutor. Que o gato é arisco, eu tinha pavor que de gato. ele não se apega aos donos. E isso aí sempre foi uma coisa que eu batia contra. Quando surgiu a necessidade, que eu pensei em fazer uma outra pós-graduação, eu me identifiquei, eu falei assim, por que não mexer com os felinos? Né, que são animais que eu já gosto, que eu defendo, e era um mercado que já estava em expansão. Mas tu já tinhas felinos? Já, eu sempre tive. Eu então, sempre já conseguia tive. desmistificar essa coisa do gato ser arisco, já. Eu sempre era a favor dos gatos, eu era defensora dos gatos. Todo mundo que falava, porque eu não gosto de gatos. Eu falei, não, tu ainda não criaste um gato. E aí, quando eu pensei nisso, eu falei assim, bom, nessa época eu estava morando em São Paulo, né? E aí foi lá que eu fiz a minha pós, inclusive. E aí eu pensei, eu tô precisando fazer uma outra pós, eu quero algum outro nicho do mercado. E aí eu pensei assim, por que não os felinos? Que agora eu tô vendo que está crescendo, tem mais gente criando, mais gente se identificando, amando, do jeito que eles merecem. E aí eu optei por fazer a minha segunda pós-graduação em medicina felina. E, Shirlane, você empreende com a Vet Life. Eu queria que você contasse um pouquinho da história da concepção ali. E eu vi que você fala muito em atendimento humanizado. E eu queria saber, dentro da Vet Life, como é que isso se aplica? Isso. A gente está no mercado há 6 anos, né? Isso aí era um projeto antigo meu, de ter uma clínica veterinária. Meu marido me deu muita força para abrir, porque, ao mesmo tempo que eu queria, eu tinha medo da parte administrativa, né? E aí, naquele momento, eu tinha uma sócia que ela ia cuidar da parte administrativa, então estava tudo resolvido. Eu ia entrar só para clinicar. E aí abrimos o centro veterinário, né? E era um projeto, como eu te falei, um projeto antigo meu, então a gente sempre fez aquilo com muito cuidado, muito carinho. Depois de um tempo, a minha sócia, por outros motivos, ela decidiu sair. E foi aí que o bicho pegou. Aí eu me vi entre eu fecho ou continuo, sendo que eu não sei nada de empreendedorismo. E aí eu falei, não, eu vou encarar o desafio. E aí é uma coisa que eu até brinco, né? A gente sai da faculdade, a gente sai veterinário e zero empreendedor. Só que muitos de nós, veterinários, temos que saber empreender. Até se tu não tiver um negócio físico, tu tem que saber vender o teu serviço. E hoje eu acredito nisso para todas as profissões, inclusive, né? Para todas as profissões, exatamente. Para se vender, para gerir sua jornada, sua carreira, né? Exatamente. E aí eu me vi como empreendedora, a única proprietária de um centro veterinário. E aí eu arregacei as mangas e falei, agora a gente vai lá, né? Agora eu peguei o desafio, agora eu vou. E aí eu comecei a aprender mais de empreendedorismo, ir atrás de palestras, ir atrás de cursos, cursos online, cursos presenciais, para saber o que eu precisava fazer para estruturar melhor minha clínica, para atender melhor os meus pacientes, né? E montar o meu time de uma maneira que a gente conseguisse se destacar no mercado. E hoje a Vet Life está com 6 anos, a equipe só cresce. A gente foi de uma área que era no térreo do prédio, a gente conseguiu hoje estar com o prédio todo, né? Então, hoje a gente tem 3 andares de estabelecimento, sendo que a parte de cima é a clínica e o primeiro andar é o pet shop. E agora eu estou com uma equipe de colaboradores bacana, que a gente treina cada vez mais. E em relação a esse atendimento humanizado, é uma coisa que a gente sempre quis colocar como diferencial do Vet Life, até lá atrás, quando era pequenininho. A gente sempre quis colocar o Vet Life de uma maneira que o tutor gostasse de estar lá dentro. Ele se sentisse acolhido com o problema dele, com o problema do pet, entendeu? Então, quando a gente pensa no animal hoje, ele não é mais só um animal. Ele faz, quem tem animal aqui vai concordar comigo, ele faz parte da família. Sim. Ele é um filho. Aliás, para muitos casais, ele é o único filho. Né? Hoje, o animal ele tá tendo esse papel dentro de casa, um papel importantíssimo. Então, a gente sempre tentou trabalhar lá dentro com esse olhar, que não é um animal,
é o amor de alguém, a paixão de alguém, é o filho de alguém. Né? E o que resgatou alguma coisa, algum problema, ajudou a curar o problema de alguém, que também os animais têm esse papel muito importante. Então, nesse contexto, eu sempre treinei a minha equipe de colaboradores para a gente sempre se colocar no lugar do proprietário. Né? Porque eu sei que às vezes o proprietário chega lá em desespero, chega lá sem entender o que está acontecendo com o animalzinho, chega lá chorando. Então, a gente sempre tenta dar esse acolhimento. E é isso que, quando a gente fala em atendimento humanizado, é isso que eu quero trazer aqui. É que a gente olha para o tutor se colocando no lugar do tutor, né? E tentando entender a dor dele em relação àquele animalzinho. E voltando um pouquinho, tem uma frase que ela diz assim, que tudo que a gente busca compreensão torna-se natural, que foi o que você fez. Você não era uma empreendedora, buscou compreensão através do conhecimento e hoje eu acredito que já é natural aí na tua rotina, mas eu queria saber quais foram os principais desafios que você encontrou justamente quando teve que meter a cara e empreender, e quais foram e quais ainda são os principais desafios da Shirlane empreendedora. Olha, no começo, o meu principal desafio mesmo, eu via... era a questão mais burocrática mesmo. Até uma simples coisa, emissão de nota fiscal. Eu não fazia, não era eu que tomava conta disso. Então, no começo, até isso, para mim, era um problema, porque eu não sabia como resolver. Questão de contabilidade, tudo, apesar de eu ter contador, tudo, tem coisas que você tem que ficar em cima, que você tem que gerenciar. E tem que saber, né? Até para pedir, para poder demandar. Exatamente, tu tem que saber. Então, no começo, era esse. Aí a gente vai aprendendo, vai aperfeiçoando. E hoje, trazendo para a minha realidade, eu acho que esse aí é o maior desafio, eu acho que de quase todos os empreendedores, é gerir pessoas. É difícil você montar um time e, às vezes, não é difícil pela parte técnica do time, sabe? Da pessoa saber fazer bem a sua função, mas da pessoa se inserir na equipe como um todo, entendeu? Dele estar lá entendendo que ele faz parte de um time, que todo mundo precisa se juntar para fazer aquilo crescer juntos. São as habilidades emocionais que contam muito mais hoje. Porque as técnicas você vai lá e ensina, né? Exato. Mas as emocionais são bem mais difícil. E, Shirlane, me conta outra coisa. Tem pesquisas, assim, inúmeras pesquisas que apontam um aumento exponencial de pessoas que ou aumentaram o número de pets, né? Tinha um gatinho, um cachorro e aumentaram esse número, ou passaram a ter. E isso cresceu muito, inclusive, no período pós-pandemia. Né? Até na própria pandemia que o pessoal estava trancado dentro de casa, né? Exato. E aí a gente vê o quê? Então, a gente vê o teu mercado, um mercado aquecido. Isso é. Há um tempo já que esse mercado ele vem num boom de crescimento, né? E continua, né? Por vários fatores, né? A questão das famílias hoje terem poucos filhos, de alguns casais optarem por não ter filhos e o pet entrar aí como filho deles. Como resgate emocional, é incrível a quantidade de animais que representam uma cura emocional de alguém. Alguém que perdeu um filho e aquele animal tirou da depressão, uma criança que tinha alguns problemas, que aquele animal veio para fazer o desenvolvimento daquela criança acontecer. Então, assim, tem essa questão do resgate também. E tudo isso somado, fora que é uma delícia ter um pet, né? Se não fosse nada disso, só tu ter um bichinho já é uma delícia. Aí tudo isso eu acho que somou para esse crescimento, né? E ainda continua, porque é um mercado que você tem, assim, hoje, inúmeras opções de como criar um animal, inúmeras raças e tipos de animais que se adequam à sua rotina. E assim, as pessoas estão descobrindo cada vez mais o prazer dessa relação homem-animal, né? O bem-estar que causa ter um animalzinho perto de você. Você tocou num ponto muito importante e eu passei por isso na minha vida. Minha filha, que é uma adolescente de 15 anos, ela estava, no ano que passou, já entrando ali numa depressão e ela me pediu muito um gato. E eu dei. Gente, esse gato... Tinha que ser um gato. Dei, que ela batizou de Dom Baltazar. Olha. Somos apaixonadas por esse Baltazar. A ponto de um dia esse gato, que eu não sei o que dá na cabeça deles de se esconderem, eu chego em casa e nada de achar o gato. Nada. Procurava, abria o armário, abria a porta, fazia tudo, não achava o gato. Começou a chorar, ela para um lado, eu para o outro. Num desespero. E ele surge. A gente sacudiu,
a vasilha da comida, o Baltazar surge pleno se espreguiçando. De algum lugar Vocês estavam me chamando, nem percebi. Exato. Mas assim, você falou num ponto muito forte, tirou a minha filha passou a ser outra pessoa, tirou completamente. Ele é assim, o filho dela, quando eu brinco, eu digo meu filho, ela diz, né, você é a avó. Então eu sou a avó de pet. Mas, assim, isso é uma coisa muito importante. Esse resgate, eu acredito que está muito presente. E por ser um mercado aquecido, Shirlane, você melhor do que ninguém pode falar sobre isso. O que esses tutores buscam? O que mais eles buscam hoje dentro desse mercado? Hoje eles querem qualidade de vida para o filho deles, né? Não digo mais nem pet, para o filho deles. Então, hoje, é isso que eles querem. Eles querem uma relação com o médico veterinário, que eles tenham aquela confiança de poder contar, de confiar naquele profissional. Eu brinco muito que é que nem uma relação pediatra-mãe. Né? Quem é mãe vai entender o quão importante é a gente ter esse laço com a pediatra das nossas crianças, né? Tem que ser uma pessoa que a gente confia, Sim. que cuide muito bem dos nossos filhos, que os nossos filhos gostem de estar com essa pessoa, que eles se sintam seguros na hora da avaliação dessa pessoa, que essa pessoa possa confiar no diagnóstico desse profissional, né? Porque está ali entregando o que ela tem de mais precioso na vida. E hoje, por o animalzinho estar fazendo parte da família, também é o que a gente tem de mais precioso dentro de casa. Quando a gente fala do que a gente tem de precioso, eles também estão inseridos. Então, hoje, o tutor está buscando isso. Ele está buscando um vínculo de afeto com o profissional que vai atender esse animalzinho, né? E ele quer confiar nele em todos os sentidos, não só na parte técnica, mas na parte do amor, do carinho. Para eles, eu vou te dar um exemplo. Deixar um animal internado dói na alma dos tutores. Dói. E eu falo isso porque eu também dói na minha alma quando eu tenho que deixar as minhas internadas, as minhas bichinhas. Então, eu sei o que é isso. E, assim, eles precisam confiar naquele lugar. Eles precisam. Mais do que uma criança, o animal não vai nem falar se acontecer alguma coisa. Então, é isso que eles precisam. Acho que, além dessa parte técnica, essa questão da construção da confiança, para eles poderem realmente entregar o bichinho deles de uma forma tranquila na mão do veterinário que vai cuidar. Eu posso te dizer que eu fazia parte da estatística que não gostava de gato, que tinha medo, não gostava por medo. Eu achava arisco, não confiava. Hoje sou completamente apaixonada, pulei para outra estatística, para aquela que passa a ter um pet e se apaixona. Nunca imaginei. Minha filha brinca muito, ela manda vários memes onde tem aquelas, né? Eu não quero gato em casa. E depois aparece toda cuidando, a mãe com gato. Beijando. Eu sou apaixonada por ele. E aí vem uma curiosidade minha mesmo, que pode ser de alguém que está em casa. Qual a média de vida? Porque quando tu passa a amar, aí tu já fica preocupada. Ai, meu Deus, tá ficando velhinho já? Não tá? Qual é a média de vida de cachorro e gato? Pois é, de cachorro vai variar muito com a raça. Os animais maiores, de raças grandes e gigantes, eles têm uma vida mais curta, né? Então, eu vou te dar um exemplo. Tu pega um Golden de 10, 12 anos, tá idoso. Aí tu pega um poodle de 10 anos, pode jogar mais 10 aí na frente, que ainda vai. A gente brinca na veterinária que poodle ele não morre, ele vira purpurina. Porque tem poodle de... Se chegar contigo e falar assim, eu tenho um animal de 20... Eu conheci um animal de 25 anos. O veterinário vai olhar e dizer assim, é poodle. Com certeza. Então, a gente tem essa brincadeira no meio da veterinária, né? Então, tu pega esses animais menores e a expectativa de vida já pula para 17 anos, 18 anos. E está aumentando cada vez mais, porque hoje a gente tem um diagnóstico melhor de doenças. Isso, né? Para cachorro, né? Para cachorro. A gente tem um cuidado maior do tutor. Quando você fala de gato, a expectativa de um gato é por aí, 15, 17 anos, entendeu? E eu já atendi pacientes de 23. Nossa. Então, se o animalzinho tiver bem de saúde, tiver um cuidado adequado, isso aí só tende a aumentar. Só tende a vive aumentar. Bastante, né? Graças a Deus. Graças a Deus. E tomara que a gente faça viver cada vez mais, porque não é fácil perder um bichinho, né? Não passei por essa experiência não, ainda. Não venha. Shirlane, nessa dinâmica toda, nesse movimento todo, com esse mercado aquecido, muita coisa mudou. A gente vê hoje os pet shops, as clínicas, já é muito diferente. E quem consegue unir tudo no lugar, como é o teu caso da Vet Life, né? Que é clínica,
pet shop. Tem o centro de estética também. Centro de estética. Me fala um pouquinho disso. Vai lá, sai lá, cheio dos lacinhos. O que Cheio é? de lacinhos, cheio de perfuminho, os penteadinhos do momento. Tem a parte da hidratação. Também a gente chama de centro de estética, porque às vezes tem muito mais serviços do que só um banho e tosa, né? Hoje tu tem banhos hidratantes, tem banhos relaxantes, tem cromoterapia, tem banho de ofurô, tem banho de ozonioterapia, que ajuda na manutenção aí daquelas peles mais sensíveis. Então hoje tu já tem um leque de opções de tratamento de estética também para animais, né? A gente chama de centro de estética. E aí eu imagino que isso tudo aí é bastante instagramável, né? Tá tudo lá na rede social da VetLife? A maioria tá. Hoje a gente tá com parceria dentro do Banitosa, então o Banitosa ele já não é mais oficialmente do VetLife, ele é terceirizado. Então hoje a gente terceirizou para o pessoal do Pet Salon, que são 3 groomers super conceituados daqui do Pará. E aí eles já tinham uma unidade que ficava ali no Antônio Barreto e eles fizeram a segunda unidade dentro do VetLife, né? Então, hoje a gente está com eles terceirizados, mas eles têm um trabalho, assim, top. Tá tudo instagramável aí, tudo registrado no Instagram. E com essa dinâmica toda, deve ter mudado bastante algumas coisas dentro da própria formação de medicina veterinária. Quando eu falo formação, não a parte acadêmica em si, mas esses formandos, esse público que sai. Eu acredito que ele já sai muito com esse lado para empreender, não? Hoje eu acho que os meninos mais novos que estão saindo da faculdade, eles já estão um pouco mais atentos com essa questão de saber que não vai só clinicar, né? Isso, de aprender a lidar com o tutor. Pelo menos é uma coisa que eu bato muito lá na tecla com meus estagiários, né? Que eles têm que ter a parte técnica, mas eles precisam saber passar a parte técnica de uma maneira confiável para o tutor, porque senão nada vai adiantar. Se eles falarem coisa ali, pode estar perfeita a técnica deles, mas se eles não souberem passar o caso para o tutor, a explicação para o tutor, de nada vai adiantar. Então, é uma coisa que a gente bate muito na tecla lá com os estagiários, mas eu já fiquei sabendo agora que as próprias faculdades, elas já estão colocando essa sementinha aí do empreendedorismo. Já tem uma disciplina ou outra que os professores eles já estão fazendo alguns trabalhos, pesquisas, sobre colocar essa parte da importância do empreendedorismo na cabeça dos que estão saindo agora. E também a gente está num mundo aí conectado, o digital está muito forte, então eles estão acompanhando, e aí não tem como você não questionar e não buscar. O que a gente tem de novidade dentro da VetLife? Eu queria que você aproveitasse o nosso espaço para falar. Se você quiser falar algo que não foi pontuado ainda aqui da VetLife, eu acho bem interessante você unir essas vertentes, né, de centro de estética, de pet shop, falar de alimentação, se tem algum diferencial, o que seria da tua clínica, opera, interna? Sim. Hoje, o grande diferencial da VetLife a gente está expandindo cada vez mais o nosso leque de serviços, né? A gente, de um tempo para cá, a gente começou a internar 24 horas. A gente ainda não funciona 24 horas, mas fica uma equipe noturna com os animais internados quando precisa, quando tem internação, né? A gente oferece os serviços de cirurgias, procedimentos, atendimentos de urgência e emergência, a gente faz exames, vacinas, atestados de saúde, e cada vez mais a gente está se organizando para aumentar o leque de oferta de serviços, né? A gente tem também um time de especialidades muito grandes, né? Muito grande. Tem eu como médica de felinos, mas a gente tem dermatologia, gastro, oftalmo, cardiologista, odonto, oncologista, veterinário, nefrologista. Então, a gente oferece também esse serviço para os tutores. Mas eu acredito mesmo que o maior diferencial do VetLife é essa questão que eu tento colocar do tratamento humanizado, né? Do tutor chegar lá e se sentir acolhido. Um ambiente aconchegante, com uma equipe que esteja preocupada com o tutor e com o animalzinho, né? Essa é a minha maior preocupação de oferecer esse serviço para o tutor. Esse é o grande diferencial, e você está certa, porque a humanização é um dos pontos hoje que mais gera conexão dentro do empreendedorismo, inclusive. Eu queria te convidar a deixar, antes da gente finalizar aqui, antes de eu pedir para te deixar a rede social, deixa aí umas dicas aí, pelo menos
2, 3, pais de pet, lembrete, não vou falar dicas, mas lembrete, pais de pet, o que fazer, o que seria a manutenção desses bichinhos para que fiquem saudáveis, para que fiquem sempre cheirosos, como é que é essa coisa de gato? Tem gente que fala que gato não precisa levar para tomar banho. Não, o gato como é que funciona? Tomar banho, o gato, como tu deve acompanhar o Baltazar, né? Eles se higienizam, né? E não fedem, animais que estão saudáveis, eles não têm cheiro, não tem cheiro forte. Então, assim, o banho do gato, ele oferece muito mais estresse para o gato do que benefício. Porque, primeiro que tu tira o cheirinho dele, ele já fica altamente estressado. Tem a manipulação também. Água, pessoa que ele nem conhece está mexendo nele. Cheiro de outros animais lá dentro do pet shop. Então, realmente, hoje a gente não recomenda banhos para gatos, né? Só quando for terapêutico, prescrito por médico veterinário, que às vezes tem alguns problemas de pele, que a gente precisa do banho medicamentoso, né? Então, os gatos não precisam. Os cães estão aí, o banho tosa, a todo vapor, para eles ficarem cheirosinhos. Então, tem algumas raças que vão agora a cada 15 dias. Tem alguns Spitz, por exemplo, que eles tomam banho semana sim, semana não. Mas a maioria toma banho semanalmente. E tudo bem. Tem animais também com problema de pele que precisam tomar 2 vezes na semana. Mas a média aí é de 1 vez na semana. E a alimentação, Shirlane? Isso é uma curiosidade que eu tenho. Quantas vezes coloca alimentação? Vou chegar nessa parte. A questão de você garantir uma qualidade de vida boa para o seu animal, uma das dicas oferece uma boa alimentação. Né? Hoje a gente tem vertentes de veterinários que falam muito da alimentação natural, muitos defendem a ração. Eu ainda sou do time da ração porque eu acho prático e hoje a gente tem rações maravilhosas no mercado que vêm com uma nutrição assim potencializada. Só que alguns animais eles precisam da alimentação natural, às vezes até por questões alérgicas, né? De hipersensibilidade. Mas independente do tipo de alimentação, ofereça uma de qualidade. Porque, por exemplo, a ração ela não pode ser qualquer ração. A gente tem diferenças. Tem ração que ela só enche o bucho. É como se você estivesse dando pão para o seu filho todo dia. Ele vai matar a fome dele? Vai matar a fome dele. Mas não é nutricional, né? Exato, não é nutricional. Em relação à alimentação natural, também não é só fazer lá uma carne moída e um arroz e jogar lá. Tem que passar com um especialista, um nutricionista, veterinário, para ver o teu animal, quais são as necessidades dele. Entendeu? Porque, por exemplo, um animal como um gato, ele não pode deixar de ter a quantidade de proteína necessária, porque senão ele vai ter deficiências que vão causar danos à saúde dele. E o cão também, ele não pode ter uma quantidade de nutricional de proteínas, carboidratos erradas, porque também vai influenciar na saúde dele. Então, esse é o primeiro ponto. Se você quer que seu animal tenha uma qualidade de vida, dê uma alimentação adequada e bem prescrita para o seu animal. Seja ração ou alimentação natural, você tem que fazer da maneira certa. E existe quantidade? Tipo, olha, tem que colocar 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia? Existe. Eu gosto de pequenas quantidades 3 vezes ao dia. Se a gente for falar da ração, toda embalagem de ração, ela tem atrás a quantidade que o teu animalzinho, pela faixa etária e pelo peso, deve consumir por dia. Aí você pega aquela quantidade e divide. Tá? E quais são os benefícios de você dividir? Que você deixa o animal, quando ele for fazer a refeição dele, não comer de uma forma voraz e não ter problemas digestivos. E isso também dificulta a questão da obesidade. Porque aí tu não precisa deixar à vontade a ração para o teu pet. Põe nos horários certos. Ele se adapta a comer naquele horário, em vez de tu deixar lá à vontade o dia todo para ele e não fazer um controle adequado dessa quantidade que ele está comendo, né? Tem gente que diz assim, mas ele não gosta de comer 3 vezes ao dia, eu posso dar 2? Pode, se essa for a rotina do teu animal, pode. 1 vez ao dia eu não recomendo. Porque se você parar para pensar, ninguém pode comer só 1 vez ao dia, né? A gente começa a passar mal, até para fazer dieta, não é o adequado comer 1 vez ao dia. Fora que cães de raças grandes, você pode ter um processo digestivo gravíssimo, que é uma torção gástrica, quando a gente alimenta esses animais com uma grande quantidade 1 vez ao dia, que pode virar até emergência. Entendi. Muito obrigada por todos esses esclarecimentos. Eu tenho certeza que a gente ficaria aqui por horas falando sobre isso. Tem muito assunto. Eu volto outro dia para a gente fofocar mais sobre os pets. Porque tem muito assunto mesmo. E só para finalizar aqui, eu já falei 2 vezes que ia finalizar, a gente não consegue finalizar com ela. Não. Gato dorme mesmo mais do que outros animais? Ou isso é lenda? O gato, ele pode dormir mais que outros animais, né? Principalmente quando ele vai ficando mais velhinho, ele dorme um pouquinho mais. E ele gosta de dormir muito de dia, porque o gato é um animal que tem hábito noturno.
É assim na natureza e eles têm os ancestrais De deles. dia né? tá tudo acontecendo, ele tá lá. Exato. Pleno, Então, às vezes, a dormindo. gente tem também a impressão que ele está dormindo muito, mas é porque a gente está acompanhando A gente o tá sono acordado dele. e ele tá dormindo, né? E quando a gente vai dormir, é a hora que o bonito Eita. está fazendo a festa. Gilane, aproveita a nossa audiência, deixa a rede social, se você usa a sua também para trabalho, deixa a sua, deixa a da VetLife. Fique à vontade. Deixo sim. VetLife Belém é o nosso Instagram do VetLife Centro Temudo? Veterinário. É, O Temudo. Tá. VetLife Belém, Temudo. E o meu é doutora.Shirlane Cunha. Tá? Shirlane. Esse é o meu profissional e lá eu posto meus casos, meus pacientes. E quem precisar de alguma coisa também pode mandar mensagem pra gente por lá também. A gente encontra conteúdo lá também. Muitos Shirlane, conteúdos, principalmente de gatos. Olha, que bom. Vou seguir. segue lá. Olha, muito obrigada pela sua visita, por todos esses esclarecimentos, porque eu tenho certeza que o que mais tem é paz de pet Tem muitos. assistindo a gente. Obrigada, viu? Obrigada a vocês pelo convite. Adorei estar aqui, tá, Bel? Obrigada. E para você que nos acompanhou, muito obrigada e até a próxima.